Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Henrique, bem-vindo, sócio. Consegue me ouvir bem? Se vocês puderem me falar se ouvem bem, eu agradeço. Boa noite, sócio. Henrique, se você puder avisar os grupos de sala que a gente começou aqui, eu agradeço muito, né? O argentino, por favor. Bom, sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live, né, dessa série de lives que temos feito desde o início desse processo, né, de quarentena. Eu já vou aceitar a participação da professora Cristina para a gente começar, tá? Só um minutinho. Opa, acho que deu um erro. Cristina, solicita novamente, por favor, que deu o que você recusou. Deu alguma coisa errada aí no seu convite. Sejam todos bem-vindos, né? As pessoas chegando. Que bom. Bem-vindos. Né? Vamos bater um papo sobre a adolescência e os impasses do desejo na escolha profissional. Refletir sobre o futuro, né? Já que o presente não está como a gente queria, vamos refletir um pouco mais sobre o futuro. Agora acho que vai dar certo com a Cristina. Só um minutinho. Oh, Cristina, apareceu que novamente você recusou. Eu vou fazer o convite para você. Pode ficar mais fácil. Só um minutinho. Cristina. Ok, apareceu aqui. Estou enviando aí para você. Vamos ver se vai dar certo. Há vários alunos entrando aí. Aberto para alunos de outras escolas? Claro, perfeitamente. Fique à vontade, será uma honra. Ó, Cristina, acho que agora vai dar certo, hein? Aí, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, tudo bom, Wender? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Que bom. Boa Bom, noite para todos que estão assistindo também, né? Já vi o pessoal aqui. Ótimo. Cristina, eu estava apresentando esse nosso projeto de lives, né? O argentino acabou de entrar aí, bem-vindo, sócio. Temos feito desde a semana retrasada para tentar dirimir um pouco a angústia desse momento, né? E ao mesmo tempo refletir sobre o nosso presente e o nosso futuro. Há temas variados nessas lives que temos feito e é também uma oportunidade de dar sequência à nossa escola de pais. Para quem não conhece, o Arena tem uma escola de pais, né, que é uma forma de promover um diálogo propositivo, direto com as famílias. São encontros, né, muito relevantes para nós, têm sido muito significativos. E uma das palestras neste semestre era com você, né? E essa palestra, de certo modo, vai se realizar aqui agora, nesse bate-papo que a gente vai fazer com os alunos, com os pais, enfim, com as famílias da nossa escola e com alunos de fora, né? Acabou de me perguntar aqui, né, um participante, se está aberto para alunos de outras escolas. Claro, né? Nós recebemos todos aqui de braços mais que abertos. Bom, o tema da nossa conversa de hoje, Cristina, é adolescência e os impasses do desejo na escolha profissional, né? Que foi um tema escolhido por você para a nossa escola de pais. Eu gostaria de começar apresentando a Cristina, para quem não conhece, né? Acho difícil não conhecê-la, mas, né, caso isso ocorra, Cristina é professora de redação do Colégio Arena, né? Trabalha comigo já há um bom tempo, né? Para minha honra, e divide à frente comigo nos terceiros anos e pré-vestibular do Arena, e é psicanalista, né? E eu acho que hoje você vem em especial como psicanalista para esse bate-papo. Não é isso? Sim. É uma honra, inclusive, poder falar, né, pelo viés da psicanálise. Foi um convite da escola, né, especialmente da Paola, para que eu participasse desse projeto de escola de pais. E quando veio, né, todo esse problema, a questão da quarentena, eu falei com a Paola para a gente poder pensar alguma solução, e ela também pensou junto com você, para isso não se perder. E eu achei muito legal, inclusive, porque na live não fica só para os pais, né?
Os próprios alunos podem participar e os adolescentes, que são os principais implicados nisso, também podem participar dessa escuta. Eu acho que a gente precisa debater bastante sobre os impasses da adolescência de um modo geral, mas também enfatizando a questão das escolhas, porque a gente, como professor, ouve demais essa queixa, né, do que escolher como profissão, da angústia que isso gera, do sofrimento que isso gera. Então, é um tema que me é caro como professora e como psicanalista também, não só por atender adolescente, mas por estudar, né, aquilo que envolve todos os sujeitos, inclusive os sujeitos adolescentes. Sim, ótimo. Bom, Cristina, eu gostaria que você primeiro fizesse uma reflexão para nós sobre esse momento, né? O que você tem a dizer sobre esse momento, sobre as dificuldades que todos temos enfrentado? Uhum. Então, Wendel, esse momento tem sido muito difícil, muito novo para todos. Acho que essa questão de ser uma pandemia, de ser uma doença de tamanha proporção, uma proporção mundial, assustou a todo mundo. E eu acho que a gente precisa passar por esse momento com muita cautela, com muita tranquilidade dentro das possibilidades de cada um, porque não é fácil. A psicanálise lida justamente com aquilo que é da ordem do sofrimento, né? Um sujeito em sofrimento é um sujeito que vai encontrar, né, digamos, um alento num tratamento psicanalítico, vai encontrar ali não só uma escuta, mas também algo para aquilo com que ele possa lidar, né, do seu sofrimento. E, infelizmente, o coronavírus veio como uma situação assim mais avassaladora do que outras doenças, apesar de ser para 80% das pessoas uma gripezinha, né, uma coisa mais tranquila, para ainda uma parte significativa da população, e não tem a ver necessariamente com a idade, como a gente está vendo, vem como algo avassalador, como algo também muito mortífero, mas mais do que isso, tem algo desse problema que se instaura como o que a gente chama em psicanálise de real. O real para a psicanálise não é a realidade, simplesmente. É aquilo que foge da ordem simbólica, daquilo que... O que é o simbólico? É o que entra na cadeia da linguagem, digamos assim, no modo de funcionamento que a gente compreende, que funciona. Né? O simbólico é aquilo que funciona. E o real é o que não funciona, como diria Lacan. Então, de repente, a ciência, que é algo que para muitas pessoas, pelo menos, funciona, é algo que tem, né, uma lógica. Então, a ciência tem um discurso dentro da ordem simbólica, está se havendo com esse real que não sabemos como fazer alguma coisa com esse vírus ainda, não tem vacina, não tem ainda uma maneira garantida, a não ser um distanciamento social, a não ser lavar muito bem as mãos, a não ser tudo isso, né? E ainda tem uma outra coisa nesse real avassalador do coronavírus, que ele não é visível. Então, ele não está nem na cadeia da linguagem, né, de significação, e ele não está no campo da imagem, do imaginário. Então, é uma coisa que a gente não vê. Isso ainda é mais angustiante do que poderia ser. E esse invisível tem assolado, né, a todos nós, e é preciso que a gente compreenda também que ele, para cada um, vai ser de um jeito. Então, assim, tem esse real do vírus e tem um real de cada um, que é aquilo do sintoma de cada um, que não é dizível, que não é nomeável, né, algo da pulsão que não se sabe muito bem o que é isso que a psicanálise trabalha, né, o inconsciente. Então, o jeito que esse vírus vem para cada um, ele toca de uma maneira muito singular, né, não tem como ser igual para todos. E a gente tem que ter essa paciência de compreender que para cada um é de um jeito e tentar, no meio disso,
encontrar algo para não ficar submetido a essa angústia que esse real provoca, né? Que é muito difícil. Sim, eu acho que todos estamos muito ansiosos, em especial com a incerteza, né, Cristina? Porque o que será, né, de amanhã e depois de amanhã? A falta de clareza com relação ao devir, né, pelo menos me deixa também muito angustiado. Você acha que para os adolescentes isso costuma ser mais angustiante, essa incerteza, ou não? Então, eu vou chegar mais ou menos nesse ponto, porque essa é uma característica muito forte na adolescência, Sim. que é uma relação com as incertezas. É uma relação um pouco diferente dos adultos, assim. Os adultos, em especial, quem ainda colhe os efeitos de um período em que a tradição ainda funcionava mais, em que a lei era mais reguladora, ficam, talvez, de certo modo, mais angustiados, justamente por não estarem acostumados com algo tão incerto. Para essa geração com a qual a gente tem convivido, né? Claro que para todos os adolescentes, principalmente meus alunos, nossa, o vestibular, o que vai ser? Os alunos de terceiro tinha que acontecer bem no meu terceiro ano, né? Será que eu vou me formar? O que vai acontecer? Os vestibulares são adiados. Tudo bem, eles também estão vivendo isso, mas eles são uma geração também muito, muito próxima dessa relação com as incertezas, com as escolhas e com as múltiplas escolhas que existem, né? Acho que a minha geração teve menos, a sua geração menos ainda, sem querer, obviamente, falar que você é mais velho que eu, tá? Embora eu seja mesmo, né? Porque... embora seja, você vive brincando com isso. Então, assim, as gerações tinham menos escolhas, né? A geração deles tem muitas escolhas. E aí eu acho que é legal a gente já começar a pensar, então, no que é adolescência para a psicanálise. Por quê? O adolescente pode ser visto por um critério biológico, pode ser visto por uma questão também dentro da área da psicologia, né? Que é diferente da psicanálise de uma outra forma, enfim. Inclusive, a expressão, né, nomear alguém como adolescente é uma coisa recente, não é algo que sempre existiu, né? Inclusive, os adolescentes eram adultos jovens. O Contar do Caligares, Cristina, desculpa, né? Só um parênteses. O Contar do Caligares, que é psicanalista também, se não me engano, costuma dizer que a adolescência é uma invenção do mundo do século XX para cá, né? Que até o século XIX, um menino de 12, 13 anos de idade comandava um navio, né? E não havia essa fase, digamos, de explosão hormonal com concessões para aspectos da mente, né? Digamos assim, ou comportamentais. Como é que você lê isso? Então, não é que eu não penso que não havia, mas eu penso que não era estudado, não era abordado e não se dava espaço para essa fase. Porque quando eu penso, né, que Freud, final do século XIX, início do século XX, traz lá nos 3 ensaios justamente a puberdade, né, o período da puberdade, ele dedica uma parte dos 3 ensaios sobre a sexualidade para falar da puberdade, ele estava falando justamente dessa fase que é a saída da infância. Inclusive, o que eu vou falar aqui sobre a adolescência está teorizado, né, defendido por Jacques Alain Miller, que é, né, digamos, um discípulo de Lacan. Então, eu sou lacaniana, mas eu sou também milleriana, porque nem todo mundo que estuda Lacan estuda Miller. E o Miller tem um texto agora de 2015 sobre uma jornada sobre a adolescência que teve no Instituto de Psicanálise com Criança, né, na França, e depois isso se transformou em temas de congresso ao longo do mundo todo. Tem um texto que se chama Em Direção à Adolescência. E ele traz justamente isso, que a adolescência, na verdade, é uma saída da infância. Então, não se define exatamente, né, uma idade, um comportamento, etc., mas uma entrada dentro da puberdade, né, do que Freud chamava de puberdade, e Lacan também vai trazer um pouco. Então, o adolescente hoje, por exemplo, é
é uma adolescente de uma idade, parece que diferente da idade com que eu fui adolescente. Também tem isso, parece que se torna cada vez mais precoce essa entrada na puberdade. Mas é um fenômeno que não é exatamente para psicanálise só biológico, né? Algo, por exemplo, uma maturação da idade, né? Sim. Então, quando Freud falou lá, por exemplo, das idades, das fases, né? Fase oral, fase genital, etc., e chega à idade dos 7 anos, isso não fica como uma regra dentro do ensino psicanalítico. Ok. Estou vendo só uma pergunta aqui. Sim, sim. Pois é, eu ia ressaltar, né? O Tabajara, né, pai, grande parceiro da escola, fez essa pergunta. Você pode responder, por favor, Cris? Sim, mas eu vou deixar para responder essa pergunta mais ao final. Mas é uma das perguntas que eu quero responder, pode ficar tranquilo. Tá anotado aqui já. Muito bom. Também gostaria de lembrar que existem algumas características da adolescência nesse mundo contemporâneo. Então, o próprio conceito de adolescência, né, surgiu há pouco tempo, e no século XXI isso também tem se ressignificado. Então, o que se nota hoje muito nos adolescentes, né? Para a gente começar a pensar, existe no século XXI um enfraquecimento do que eu estava falando no início dessa ordem simbólica, da lei, da tradição. E para a psicanálise, isso não são valores, digamos assim, morais que devem ser resgatados. A gente trabalha muito mais com a leitura do mundo contemporâneo do que uma prescrição de como tem que ser os comportamentos, né? Sim. Então, uma leitura desse mundo contemporâneo abarca esse enfraquecimento. Não é um desaparecimento, mas é um enfraquecimento. E aí a gente vê, por exemplo, pais sendo amigos dos filhos, mas amigos no sentido de não exercerem nenhuma autoridade, né? Então, fazerem dessa relação, que não é, ou pelo menos não deveria ser uma relação linear, uma relação totalmente linear. A Roseli Saião, Cristina, né, não sei se ela é psicanalista, mas a educadora... Eu também né? não sei, mas ela é educadora. Não sei Roseli se é Saião pedagoga. ela costuma dizer que pais não podem ser amigos dos filhos, mas amigáveis. E aí muita gente entende errado isso, né? Mas como não ser amigo? Mas para ela, amigo, né, na ótica adolescente, é aquele que tem uma relação de horizontalidade, não de verticalidade. Sim. Não há, portanto, autoridade. Amigo é mais ou menos aquele que aprova todas as besteiras que a gente quer fazer. E não por acaso é muito comum entre adolescentes, eu fui um adolescente assim, achar que quando um amigo não quer aprovar, né, o que eu quero fazer, ele deixa de ser meu amigo. E pai não pode aprovar sempre, né? Pai tem que ter autoridade que leva à necessidade do não. O não tem um importante papel disciplinador, né? O não tem essa função que a gente chama em psicanálise de função nome do pai, função paterna, mas que não é uma função que tem que ser exercida por um homem, por um pai, né, naquele âmbito familiar, que é a função da lei, a função reguladora. Porque esse enfraquecimento da lei, da tradição, por um lado, ele é extremamente libertador do sujeito, e por outro, ele era uma bússola. Poxa, eu não precisava pensar como é que tem que ser, como é que é ser uma mulher, como é que é ser um homem, como é que é ser uma menina, um menino, como é que é ser um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa, blá, blá, blá. Eu não tinha que pensar isso, né, há várias décadas. E aí, de repente, essas coisas não estão postas mais. Então, isso também é desorientador. E não é desorientador, então vamos resgatar e vamos voltar para o que era. Né? Mas é preciso compreender que existe um problema também, um impasse nisso, e com o qual a gente vai ter que lidar. Né, como o Tabajara está dizendo, né, pelo menos para mim de modo assertivo, pais carentes e inseguros não proporcionam ao filho um referencial, né? Sim, mas olha, carência, insegurança são afetos que todos têm, de certo modo. Sim. Então... Não pode impossibilitar o senso de autoridade. Sim, sim. Né? É algo que precisa ser trabalhado caso esteja impossibilitando. E por outro lado, há pais que, nessa busca incessante por voltar, por exemplo, né,
a algo que oriente, tem uma rigidez implacável com os filhos. Uma rigidez inexorável e que pode ser muito angustiante, né? Então, são caminhos que precisam ser pensados com muito cuidado. Não dá para eu dizer que é preciso ter um equilíbrio, não é 8 ou 80, não se trata simplesmente disso, porque existe o real que é da relação entre pais e filhos, de cada família, né, de cada arranjo familiar, então não tem como descrever o que é o equilíbrio para cada um. Mas é tentar estabelecer nessa relação uma relação de afeto, de amor, e não só de amizade, né, digamos, de igualdade ali, mas também não só, né, de um outro, né, os pais operando como um outro que é tirano. E aí vem uma outra característica da adolescência contemporânea, que existe uma certa autoerótica do saber, já que a Lamiller fala. O que é isso? O saber não está mais no outro. O saber não está no professor, o saber não está no pai, o saber não está em fulano mais velho. De repente, o saber está no bolso, está, né, nos smartphones. Então, não precisa mais convocar ninguém para saber nada. Você mesmo pode ir atrás e saber. E isso, que claro, também é um outro benefício do mundo contemporâneo, que nos propicia, sim, uma facilidade enorme, né, de aprendizado, mas traz também uma relação de que esse outro não tem muito valor, né, de que esse outro é um outro que não deve, inclusive, ser respeitado. E, né, tanto que também tem uma característica muito inerente aos jovens, aos adolescentes de hoje, que é uma demanda por respeito. Né? Eu ouço muito isso também, porque eu mereço respeito e o tempo inteiro uma reivindicação por respeito. Mas se esse outro não vale nada, se ele não vale muita coisa, se esse outro não tem um saber, né? O Miller até fala assim, que tem uma fantasia que seria assim, olha, que bom seria se o outro me respeitasse, se eu fosse respeitado por esse outro que eu não respeito, né? Porque como é que você vai ser respeitado por um outro se ele também não vale muita coisa? Sim. Então, claro, gente, que o que eu estou trazendo aqui são características da adolescência. Não significa que, nossa, eu sou assim, então todo mundo é assim, porque eu sou adolescente, eu sou assim. Não. São características mais fortes na adolescência, né? Sim. Então, isso aparece com mais regularidade no adolescente. Uma dificuldade de encontrar um saber que esteja ali no outro. E aí, por isso, muitas vezes, esse outro que aparece é o outro tirano. É o outro, esse outro está aqui, mas ele só quer ferrar comigo, né? A escola entra nesse lugar, os pais entram nesse lugar, né? A escola, meu Deus, está me cobrando redação, está fazendo eu não posso entrar de tal jeito com tal roupa, que absurdo, porque aí eu tenho que fazer isso, porque o professor não aceitou eu estar fazendo coisa de outra matéria na aula. O meu pai exigiu que eu chegasse a tal hora de uma festa. Então, é um outro do complô, né? É um outro mal. Sim. E, inclusive, isso explica não só um comportamento de adolescente, mas de muitos adultos que a gente vê acreditando em complôs, né? Eu acho que a gente nunca viveu um momento de tanta crença no complô, né? Não tem uma conspiração, estão fazendo isso para mim, né? É uma paranoia enorme, assim. Mas no caso do adolescente, mesmo que isso não se torne uma paranoia, isso se mantém como algo que o afasta do outro, porque o outro é esse outro do complô, né? Não é um outro regulador, um outro que vem dialogar, é um outro que está impondo uma demanda absurda. Sim. Cristina? E pro lado... Pode falar, desculpa. Pode terminar. Pro lado dos pais, isso também pode se tornar uma coisa que aí eu queria chegar, né, naquela pergunta do pai que você trouxe. Pro lado dos pais, isso também pode se tornar uma coisa muito, muito difícil, porque o que os pais, a escola, os professores, enfim, a sociedade, o que a gente faz com um adolescente que está em crise?
muitas vezes nós nos comportamos a tiranizá-los, a agir com uma certa tirania também. Então você não vai pronto porque eu não quero. Né? Então é assim sem um diálogo. Por quê? Porque está em crise, porque está passando por uma dificuldade. Então, nessa dificuldade em lidar com esse adolescente, nós também podemos assumir, digamos assim, esse lugar do outro do complô. A gente vai lá e encarna justamente aquilo que era da fantasia do adolescente. Ótimo. Cristina, essa espécie de carência, né, de um referencial de autoridade a que você se referiu, tem alguma relação com o que a gente vê em cidades como Goiânia, por exemplo? Do que eu estou falando? Nós trabalhamos em instituições, né, o Colégio Arena, o Curso Arena, com alunos de classe média alta. São 1.200 alunos, né? Estou arredondando os números aqui hoje do Arena. Pelo menos 600 vestibulandos. Estou falando daqueles que estão terminando o ensino médio ou já no pré-vestibular. Pelo menos isso, daí para mais. Grande parte deles quer medicina. E isso a gente vê não apenas no Arena, mas em instituições, né, as mais variadas da nossa cidade. Para algumas pessoas, isso tem uma relação com certo provincianismo, né? Mas isso reverbera também em outras cidades do país. Eu colocaria, inclusive, esse quer medicina entre aspas, porque não me parece bem fruto de um desejo verdadeiro. Você acha que isso é fruto dessa autoridade de que tem que fazer medicina? Né? E tem que ser assim, senão você não vai ser feliz, você não vai ganhar dinheiro, não vai viabilizar sonhos. Né? Qual a relação entre essas coisas? Então, obviamente, não falaria nunca de todos os adolescentes e nem mesmo poderia generalizar essas escolhas de cada um. Mas, vamos pensar na seguinte hipótese. Bom, eu preciso fazer uma escolha, tô na adolescência, existe o vestibular. O vestibular para esses alunos, eu estava falando isso esses dias, eu vejo o vestibular como um real para eles. Porque é um negócio que parece que é organizado, que está dentro do simbólico. Olha, o vestibular da Unif é assim, o vestibular do Enem é assado, né? Existem certas características, mas eles mudam a prova, né? A coisa de repente não vem do jeito que eles achavam. O Enem, então, todo ano tem uma coisa diferente, o estilo da prova muda, um critério na redação se altera. Então, para eles também é muito angustiante, porque eles não sabem exatamente o que vai vir desses vestibulares. E diante desse real, ele já tem que fazer uma escolha que é uma escolha precoce, né? É antes de fazer a prova do Enem, não, mas de outros vestibulares que eles já escolhem. Então, eu vou prestar para medicina em tal universidade. Eu quero fazer FUVEST, então é medicina na FUVEST, então a prova lá é assim e tal. Então, tem uma escolha aí prévia que eles fazem. Quando a gente pensa nas escolhas, a gente precisa pensar, primeiro, no fato de que os sujeitos contemporâneos, na verdade, os sujeitos, mas pensando na contemporaneidade, são sujeitos divididos. Né? Por excelência, nós somos sujeitos divididos. Então, fazer escolhas realmente é algo difícil. Eu lembro, isso é um conceito da psicanálise, sujeito dividido, mas eu me lembro até na faculdade, estudando, acho que era Crime e Castigo, tinha um teórico, Alexandre Dumas, que falava que o Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, é uma obra que traz uma literatura moderna justamente porque traz um sujeito dividido. Diferentemente de outros períodos literários, né, em que o sujeito é o vilão, é o bonzinho, é isso, é assado, e aí de repente... Essa coisa maniqueísta, né? Isso. Então, nós somos sujeitos divididos. Então, fazer escolhas não é fácil. Mas fazer escolhas para um adolescente se torna um pouco ainda mais difícil por conta, sim, eu enxergo, desse enfraquecimento, né, da lei, da tradição, porque, como eu disse, isso orientava. Essa escolha se manter hoje, você fala, nossa, em pleno século XXI, com esse tanto de possibilidades, esse tanto de aluno querendo fazer ainda medicina, engenharia e direito, né? Pode ser, porque é para cada um, não tem como eu dizer, mas pode ser sim um desejo autêntico, mas pode ser sim uma busca por uma orientação.
Eu vou aqui porque isso me orienta. Não é necessariamente Assim, porque isso me toca. sim, e só para deixar claro, Cristina, a escola, eu pessoalmente, você, não temos nada contra aqueles que querem fazer medicina. Sim, Nossa sim. preocupação é com essa escolha, que é muitas vezes algo faceado, né? Falseado, que é Uhum, uma escolha entre aspas, né? Que é muito mais fruto de uma pressão social do que de um desejo do indivíduo. Isso vai gerar, obviamente, uhum, frustração futura terrível, né? Isso pode ser péssimo para o uhum. indivíduo e para a comunidade na qual ele vive, né? Sim. Falando sobre o desejo, inclusive, né, o que é o desejo para a psicanálise? Esse é um conceito tão complexo, ele não é um conceito fácil de ser compreendido, não é simples, porque o desejo para a psicanálise não é o querer, não é, eu estou com vontade, esse é o meu desejo. Inclusive, o desejo é inconsciente, então lá onde você menos espera, você pode realmente desejar, né? Então, o desejo pode ser ele é o desejo do outro, e esse outro pode ser um outro tirano, né, um outro mortífero, um outro que eu não sei o que quer de mim, e isso é Sim, extremamente angustiante. sim. Né? O Lacan, no Seminário 10, que é sobre angústia, ele pega a imagem do louva-a-Deus, de um louva-a-Deus, para falar como se existisse um louva-a-Deus gigante e a gente estivesse de frente para ele, perguntando: o que você quer de mim? Pensa que angústia. Ele quer me comer, ele quer brincar comigo, o que ele vai fazer comigo? Eu não sei. Né? Aham. Então, esse outro que é um outro que eu não sei o que quer de mim. Uhum. Essa é a pergunta que angustia. Uhum. Então, o desejo é sempre um desejo do outro, e esse outro pode ser esse outro que angustia, mas pode ser um outro que vivifica, que faz, por exemplo, esse outro da linguagem, que dá uma orientação, que tem um encadeamento. Né? Quando eu quero falar demais de alguma coisa, aquilo me toca, eu tenho vontade de falar disso, isso é vivificador, aí está meu desejo. Né? Então, eu fico pensando, por exemplo, num adolescente que fala muito que quer medicina, fala demais e fica lá, olha, não, eu quero medicina, desde o primeiro ano quero medicina, e lá no terceiro ano fala assim, não estou conseguindo estudar. E aí você vai ver, você fala, mas como é que você está fazendo e tal? Aí tá lá estudando, por exemplo, música. Aí estuda música, estuda uma língua estrangeira, para isso ele consegue estudar, etc. Mas estudar os conteúdos lá do vestibular ele não consegue. Bom, existe um impasse. Porque pode ser que aquilo seja, fazer medicina, seja realmente o desejo dele, Sim. e um desejo autêntico, e ele esteja boicotando o seu desejo, Uhum. mas pode ser que o desejo dele está longe de ser medicina. Né? Uhum. E ele está lá, não, mas eu quero é medicina, eu sei que eu quero medicina, nem me passa na cabeça outra coisa. E Uhum. às vezes o desejo dele era justamente estudar música. Uhum. Então, longe de mim querer resolver o impasse do desejo nos adolescentes, mas Mas como é que resolve, apontar que. Cristina? Não, eu não estou Então, querendo não. ser utilitarista, não é isso. Mas assim, essa é uma Aham. pergunta geral dos pais, né? Como é que resolve isso? Uhum. Ou como é que ajuda o indivíduo a resolver isso? Então, não existe uma ajuda pragmática do tipo, vou fazer uma lista, né, e vou pontuar aqui, ó, pontos positivos desse curso, pontos negativos, e isso ser da ordem do consciente totalmente e da pragmaticidade. Então, né, como psicanalista, eu acredito no inconsciente. Então, tem algo aí que precisa ser elaborado, precisa ser trabalhado. Então, né, um tratamento psicanalítico, um acompanhamento para esse adolescente pode ser algo que o auxilie, Sim, embora a resposta vai ser do próprio adolescente. Né? sim. Embora eles procurem a gente para a gente resolver esses impasses. Né? Eles chegam a nós, eu não como psicanalista necessariamente, mas também no consultório, mas como professora, você como diretor, como professor, nos pais, eles chegam com a demanda de me dê a resposta. Uhum. Fale para Uhum. mim, né? O que é melhor para mim? Então, essa eu acho que é uma característica também muito fundamental de uma adolescência, que é procrastinar a vida adulta, né? Sim, sim. Então, o que é o ser adulto? Uhum. É se responsabilizar pelas suas decisões. Sim. E a gente vê, às vezes, o adolescente se responsabilizando por algumas decisões,
e aí outras decisões, né, ele deixa para lá, ele deixa para outra pessoa se responsabilizar, né? Sim, sim. E isso se conecta um pouquinho também com a procrastinação, que é uma outra característica muito, muito marcante na adolescência. Não que seja da adolescência, mas isso é muito marcante. É como se a adolescência fosse por si só uma procrastinação Sim. na relação com a escolha de objetos. Por quê? Procrastinar é adiar para o mais tarde possível alguma coisa. Então, o adolescente vai Uhum. adiando para o mais tarde possível, Uhum. né? A escolha da profissão, Sim, a tarefa que ele tem que fazer, a redação que ele tem que entregar, né? Nós estamos cansados de saber e de ver, às vezes, aluno na madrugada ou na manhã que tem que entregar a redação, sim. fazendo a redação. E o que é isso se não uma procrastinação? Quando isso se trata de uma coisa pragmática, que não vai prejudicá-los muito, ok. Mas Falando, procrastinar, que é da ordem do seu desejo, tem um preço muito alto, né? entendi. Falando em questões de ordem pragmática, nós estamos tratando aqui de uma questão da ordem do sujeito, né? Isso é muito subjetivo, tem a ver com desejo, né? Com autoanálise, inclusive. Mas uma mãe, Uhum, né, acabou de perguntar, acabou de comentar, aliás, sobre a função da escola. A função da escola, nesse uhum, caso, é mais pragmática, né, obviamente. Por exemplo, o Arena uhum, tem uma feira de profissões, né, que é uhum. enorme, robusta, né, tem o apoio de toda a comunidade escolar, de instituições como a PUC, né, que está aqui com a gente agora, inclusive, o PUC Portas Abertas, da UFG, enfim, de outras instituições. Uhum. Essas orientações mais objetivas, que a escola também dá, por meio de uma feira de profissões, por exemplo, ajuda esse adolescente? Sim, muito. Porque o adolescente é carente de diversas informações, né? Por uma questão da idade mesmo, da formação, né? Então, cabe aos adultos e à escola, sobretudo, né, a dar informações para que esse adolescente faça as suas escolhas. Informações, inclusive, disso. Olha, essa profissão aqui, ela é assim, ela funciona dessa maneira, ela gera esse tipo de renda, ela gera esse tipo de rotina, né? Então, a escola fornecer isso é muito importante, porque é orientador, e é papel da escola, sim, fazer isso. Sim. Agora, não é papel da escola determinar essa escolha do adolescente, como não é papel da família determinar. A palavra é essa, o determinar é que não é, mas orientar, sim, é fundamental. Sim. Aproveitando a pergunta do Ricardo Joss, né, nosso colega, né, que está aqui com a gente, ele perguntou, e quando os pais escolhem pelos filhos? Né? Na verdade, é a completa falta de autonomia do adolescente. Né? E aí eu me lembro, Isso, isso. Cristina, do gatilho para minha escolha profissional. Eu fiz letras, né, como você, Uhum, na UFG. Eu quis ser professor, eu escolhi ser professor. E uhum, houve um gatilho, né? Tem gente que acha engraçado, mas eu gosto de contar. Eu tinha uhum, 17 anos de idade e assisti a Sociedade dos Poetas Mortos, com uhum, o saudoso Robin Williams, que traz a história de um uhum, professor que é o meu referencial de vida, né? Eu sonho em ser aquele professor, o Mister Keaton, sempre, né? Oh, Captain, my uhum, Captain. uhum. E a narrativa, né, traz um conflito entre um pai e um filho. Sem querer dar spoiler, gente, mas eu tenho que fazer esse comentário. Né, de um garoto que é obrigado a fazer medicina pelo pai. E isso acaba se transformando em algo muito trágico, né, no final do filme, que eu sugiro para todos vocês, A Sociedade Sim, dos Poetas Mortos. assim, Essa realidade ainda é muito marcante nas famílias, né, do pai que escolhe pelo filho. muito, muito. E existe um outro impasse nessa relação, do que os filhos vêm para as famílias, muitas vezes, ocupar um lugar de objeto, objeto desejado, né? Ele vem ali para ocupar esse lugar, né? Era o filho que eu queria, você é a filha que eu queria, é o filho que eu queria, etc. E esse lugar de objeto é um lugar que pode ser extremamente angustiante também para o adolescente, porque para a criança, né, sobretudo, mas para o adolescente, porque é um lugar de não escolha, é um Uhum, lugar de não autonomia. uhum, O lugar de sujeito é o lugar de respeito, é o lugar de escolha. Né? Um uhum, sujeito
tem voz, um sujeito pode falar, pode se expressar e pode tomar suas decisões. Sim. Agora, por um lado existe isso e por outro existe também uma autonomia que o próprio adolescente tem que buscar na sua vida. Porque ele quer, por exemplo, enfrentar o pai e dizer que quer estudar tal coisa assim, sendo que é o pai que vai bancar todas as despesas dele, né? Sim. Ele vai morar, por exemplo, em outra cidade e tudo mais. Bom, para ele fazer esse tipo de corte, né, inclusive de exigência, ele tinha que ser também mais autônomo, tinha que estar se sustentando mais, por exemplo. Então, não é da ordem simplesmente do enfrentar, mas é se responsabilizar pelas suas escolhas. Né? Então, se responsabilizar por suas escolhas tem seu preço. A Bruna Pinheiro, nossa aluna, acabou de fazer uma referência ao que ela chamou de glamorização do curso de medicina. E a gente sabe que há mesmo, né, esse tipo de processo numa sociedade do espetáculo como a nossa. Eu estou aproveitando esse tempo para ler um pouco mais do que de costume, sabe, Cristina? Estou lendo Clarice Lispector. Nossa Senhora, então tá lendo muito. Os livros de hoje. Estou lendo Djamila, Pequeno Manual Antifascista, emprestado pela minha filha Clara. Clara, vou devolver, tá? Estou lendo Walter Hugo Mãe. Já estou na metade, viu, Henrique? Quero conhecer, não conheço esse autor. O Henrique me falou dele a primeira vez. Sim. E estou relendo, né, um dos livros da minha Faculdade de Letras, Discurso e Mídias, A Cultura do Espetáculo. Ah, que legal. Essa glamorização do curso de medicina e de outros cursos também atrapalha o adolescente na sua escolha? Com certeza atrapalha, assim. Se a gente pensar do ponto de vista coletivo, do cultural, né, a própria indústria cultural, olha, não existe um indivíduo sem estar vivendo ali, um sujeito fora da sociedade, né? Tudo bem. Então, isso é implacável também na maneira como ele vê o mundo. A sociedade é um grande outro. É um outro que primeiro, né, por exemplo, o mundo em que uma criança nasce hoje não é o mundo em que eu nasci, não é o mundo em que alguém do século XIX nasceu, e isso tem efeito sobre o sujeito. Sim. Mas as escolhas são também, né, singulares. Então, elas, sim, têm uma relação com o outro, que é o outro do mundo, a sociedade em que se vive. Então, se é uma sociedade como a goiana, que valoriza muito o curso de medicina, glamoriza muito, inclusive vê uma realidade que é muito distante da maioria dos médicos, né, que é de muito trabalho, de muita dedicação, vendo agora, né? A gente está vendo agora o que é ser um médico, né? Assim, porque não é simplesmente sentar num consultório e atender um paciente com todo o tempo do mundo e essa pessoa poder comprar os remédios que você passa e fazer os exames que você pede, né? Ser médico envolve muitas coisas e, sobretudo, salvar vidas. E até uma ex-aluna minha, que virou minha amiga depois, que fez medicina, a Karine, não sei se ela está assistindo, mas ela falou que iria ver, ela falando disso dos próprios colegas da faculdade. Ela falou assim, gente, eu tenho colegas que eu fico pensando, eles não sabem que a gente está aqui para salvar vidas, né? Então, ser médico envolve isso, sobretudo. E é claro que com 17 anos... com esse tanto de possibilidades de escolhas, e daí vem a procrastinação, né? São muitas as possibilidades de escolhas, fica ainda mais difícil. Sim. Se eles têm na mão esse tanto de possibilidades, pega lá a lista de um curso, né, por exemplo, depois para colocar a nota do SISU. Quantas opções existem? Sim. Então, isso é realmente importante. Sim. Para alguns teóricos, Cristina, nós vivemos hoje no mundo VICA. Né? O que significa a sigla? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, é um mundo em constante mudança, em que profissões têm se reinventado a todo tempo. Né? Para alguns estudos, daqui a 10 anos, haverá um sem número de profissões que ainda não existem. Quem sabe, 70% das profissões que existirão ainda não existem. Sim. Falta a esses jovens se informar mais sobre isso? Sim, eu acho que falta a esses jovens mais, não vou usar a palavra desejo, mas a vontade de
de também se informarem. Eu acho que isso não só dos jovens, mas do mundo, das pessoas do mundo contemporâneo, né? Sim, Parece que querer se informar, querer saber não tem sido algo muito comum, infelizmente. O amor pelo saber, que tem uma forte relação. A gente estava tendo uma reunião no início do ano, uma reunião pedagógica com todos os professores do Arena, eu comentei sobre isso, da relação de transferência, né, de trabalho, né, de amor do professor com o aluno, do sim, aluno com o professor. Então, precisa passar por esse amor ao saber. Mas esse amor ao saber, ele implica você também sair das suas amarras, né, de conforto, sim, e se dedicar para isso, né? Então, falta sim vontade de saber sobre isso, e o desejo, ele vai aparecer na medida em que essas possibilidades se abrem, sim, né? Se você fica fechado ali, desejo não aparece mesmo. E olha que perfeitamente. mesmo com as possibilidades fechadas, o desejo pode aparecer, né? Porque ele é inconsciente. Mas por que não ajudar um pouquinho para que esse desejo apareça? Porque o Sim, desejo pode ser muito vivificador, né? sim. Essa E ser um relação nossa com pouco, o outro é que não vivifica. sim, e ser um pouco mais flexível, né, Cristina? Porque a gente ouve de alguns adolescentes de 16, 17 anos, coisas do tipo, mas e se não for o curso certo, né? E se não acertar da primeira Uhum. vez? Como se fossem Sim. obrigados, né? Como se a gente tivesse Sim. que se formar aos 21 anos de idade, casar com 22, ser pai aos 23, ser avô aos 40, porque é isso, né? A expectativa Uhum. de vida aumentou, uma vida enorme pela frente, né? Eu que estou com Sim. 32 anos, né? Tem muita vida pela frente. Você imagina um menino que tem 16, metade da minha idade, né? Sim. Enfim, Sim. eu acho que é preciso também uma certa flexibilidade, né? Inclusive do ponto de vista Uhum. emocional. Mas olha, eu vou ler as perguntas dos pais para a gente poder finalizar, Tá, senão não vai dar tempo de responder. Pode ser? tá bom. Tá bom. Vamos lá. A Pode. primeira pergunta, né, eu já fiz algumas, é do Tabajara. Uhum. Qual o papel dos pais nesse momento de incertezas junto aos adolescentes? Uhum. Então, o papel dos pais é dar aos filhos uma abertura para que eles falem das suas angústias, para que eles demonstrem quais são as suas incertezas e Uhum, orientá-los dentro das suas possibilidades. uhum, Acredito que determinar, achando que, né, que esse é o ponto principal que vai ajudar, não, se eu determinar, eu estou ajudando porque está muito perdido, uhum, não é uma maneira interessante. E é muito legal a gente pensar que as relações são muito melindrosas, né? Então, às vezes, você fala uma coisa pensando que você está ajudando. Tem muitos pais que, por exemplo, tem muitos adolescentes que falam assim: não, mas meu pai não me cobra nada. Ele fala que eu posso escolher o que eu quiser e aí eu fico louco. Né? Então, por exemplo, algo que para outra família, para outro adolescente seria o paraíso, nossa, porque minha mãe me obriga a fazer tal coisa. Para ele seria o paraíso a mãe falar, não, você pode escolher a profissão que você quiser. Para aquele lá, aquilo é horrível, porque desorienta. Então, não tem como saber. E na medida em que esse adolescente puder receber um acompanhamento profissional, psicológico, né, promover isso. Se os pais puderem fazer isso, melhor ainda. Mas em casa, né, na sua relação, construir uma relação de afeto com os filhos, né, e dialogar e ouvi-los, ouvir o que eles têm a dizer. ótimo. O João Emos, né, nosso aluno, pergunta se a entrada precoce de jovens nas mídias sociais hoje tem alguma relação com essa dificuldade relacionada ao desejo. Sim, é, o Miller fala que essa procrastinação, essa tendência à procrastinação e essa autoerótica do saber estão muito ligadas ao mundo virtual. Sim. Justamente com os gadgets, né? Tá tudo aqui na nossa mão, tá tudo muito Uhum. prático, eu não preciso me dirigir ao outro, né? Então, quanto mais precoce isso se faz e assusta, né? Uma sobrinha minha, eu me lembro já há uns 4 anos, ela devia ter uns 4 anos, 4 ou 5 anos, ela, ela não era alfabetizada. E Uhum. ela já sabia fazer o joguinho lá do tablet, já sabia exatamente onde apertar, o que fazer, assim, eu fiquei horrorizada, ao mesmo tempo admirada, porque, gente, esses meninos são muito inteligentes, né? Fosse Sim. eu, criança,
Mas tem isso, porque não precisa do outro. Não precisa do outro. E esse não precisar se dirigir ao outro pode ser muito problemático. Então, acredito sim, viu, João, que a entrada cada vez mais precoce no universo digital, o que inclui as mídias sociais, que aí tem outros problemas a mais, que é a sua relação com esse outro que você não vê, que são seus seguidores, quem está vendo seus stories. Ixi, isso daí realmente dificulta. Ótimo. Bom, a Luísa não tem bem uma... Aliás, é uma pergunta, né? Ela quer saber como faz para ser atendida por você. Luísa, depois você me procura, eu te passo meu telefone. No seu Instagram, né? Sim, pode mandar um direct lá e a gente conversa. Tá legal, ótimo. Cristina, para terminar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse momento e que dicas que você daria para esses jovens que estão nos acompanhando, para os pais, né? Sobre como passar por esse momento de modo menos pesado ou mais leve, quem sabe. Olha, acho que a primeira coisa é aceitar o não saber, que é muito difícil. Falando de uma experiência própria, então vamos aceitar o não saber. A gente não sabe o que vai vir, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quando vai poder voltar para a escola, né, com aulas presenciais. Não sabemos. E isso é muito difícil, mas é preciso que a gente aceite, porque é um real. Não há o que fazer com isso, a não ser ir acompanhando, né, essa confusão, que é uma confusão para além do nosso país, dos nossos problemas particulares, né? É uma confusão que está no mundo todo. E aí, vão conseguir fazer um controle da curva? Não vão conseguir, né? Assim, a vacina, na melhor das hipóteses, vai sair no ano que vem. Então, a gente precisa aceitar esse não saber. E acho também que aceitar que é preciso também viver enquanto isso tudo acontece. A gente precisa encontrar vida no meio desse real mortífero. E aí cada um sabe aquilo que o vivifica. Se é tocar uma música, se é ouvir, se é dançar, se é falar com alguém, né, por um FaceTime, por uma chamada no WhatsApp, se é ver uma série, se é estudar também outras coisas, é se apegar naquilo que te vivifica. E isso, eu acho que, assim, solidificar as relações, apesar de virtualmente, né? Assim, já que é por meio do virtual que dá para a gente se aproximar, então se aproxima dentro do virtual, dos seus amigos, da sua família, né? De quem você ama, né? Acho que fortalecer as relações de amor é muito importante. Claro que para os vestibulandos a gente fala, estudem, né, sigam uma rotina, mas a gente também entende que às vezes isso é muito difícil, que vocês não estão fazendo aquilo que vocês gostariam. Então aceitar os seus limites e tentar, obviamente, lidar cada dia melhor com eles, mas aceitá-los. Tem dia que às vezes você vai estudar menos, e aí às vezes no outro dia você está mais disposto, você estuda o dia inteiro e faz aquilo render, né? E isso é normal, isso é preciso normalizar a singularidade. Eu acho que é o que a psicanálise mais ensina. É preciso achar normal cada um ser do seu jeito, encontrar as suas maneiras de lidar com aquilo que se é. Perfeito. Cristina, nós estamos bem, porque a doutora Paola Carlone, nossa psicóloga, está concordando com a gente, né? Que bom, né? Ah, que bom. Então tá Obrigado, ótimo. viu, Paola? Então, agora eu tô mais tranquila. E vi que o Gargano participou, né? A Natália participou, né? Se eu perdi algum professor, me desculpe. Obrigado, gente, me professores que desculpem também, aqui parou, os comentários pararam, então eu não estou vendo, já tem muito tempo ficou parado, mas agradeço a presença de todos e ao convite em especial, Wendel, muito obrigada pelo convite, amo trabalhar no Arena, é uma escola que me dá assim, muita alegria de poder, inclusive, ter esse espaço para poder falar, né, porque é uma escola que ouve, e eu acho isso importantíssimo, mas obrigada, sobretudo, por também estar lidando com isso, com cuidado, com os nossos alunos, né, assim, ouvindo as demandas dos pais, dos alunos, eu acho que é com mais diálogo que a gente pode chegar a um lugar mais
mais tranquilo para passar por esse furacão que a gente está vivendo. Ótimo. Obrigado, Cristina. Quero ratificar meu agradecimento aos professores do Arena, aos coordenadores Everton, Luciano, que estão aqui, ao Cristiano Pimenta, seu irmão, né, o doutor Cristiano, Que psicanalista. legal, beijo para O todos. Thiago está aqui também. Então, obrigado a todos e obrigado em especial pais e alunos. A gente continua semana que vem essa série de lives. Obrigado, Cristina. Até mais. Obrigada, Wender. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.